Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nesse vídeo eu quero dar uma explicação aqui, tirar dúvida de alguns irmãos e de algumas irmãs. Eu me desliguei de Manaus, pedi ao pastor Márcio que tirasse a placa da Igreja Honrai, lá de Manaus. Eu quero dizer para os irmãos que essa minha atitude não foi por causa do pastor Neles, que ainda é meu parente, não foi por causa do Eleandro, não foi por causa de outras pessoas. Não foi. O motivo pela qual eu pedi ao pastor Márcio para tirar a placa Honrai da igreja em Manaus, foi exatamente por causa da infidelidade dele e desrespeito à direção. Só isso. Quando o Márcio precisou de mim, lá em Manaus ele estava sendo perseguido, perseguição de morte contra ele, ele veio aqui no estado do Ceará e me procurou. E eu fiz uma carta para ele, cartorizei no cartório, ele tem essa carta com ele até hoje. Coloquei nas mãos dele e retornou para Manaus. E aquelas grandes perseguições que tinha contra eles, porque os pastores tinham ele lá como rebelde, quando viram essa carta que eu coloquei nas mãos dele, assinada, cartorizada, calou todo mundo. Acabou essa perseguição contra o pastor Márcio. Só que o pastor Márcio, ao receber essa bênção, essa vitória, ele se esqueceu de agradecer. O pastor Márcio veio no estado do Ceará e não veio aqui na minha casa. Não me procurou mais. Ele veio uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, parece-me uma quarta vez, e não me procurou aqui. Só me procurou essa única vez para se livrar ele mesmo. Foi isso que aconteceu. Então, quando ele veio aqui no estado do Ceará, logo lá na segunda vez que ele veio, que a primeira foi para me dar essa carta para ele. Na segunda vez que ele veio aqui no estado do Ceará, ele foi pregar na igreja de um irmão que havia se rebeliado contra o ministério na época. E eu fiquei tranquilo, fiquei quieto. Fiquei assim pensando naquilo, mas deixei para lá. Depois ele veio uma segunda vez, fez a mesma coisa, não me procurou, fez a mesma coisa. E agora veio a terceira vez e fez a mesma coisa. Então eu percebi que o irmão não quer trabalhar comigo. Percebi que o irmão não é sincero. Não é sincero. Faltou sinceridade. Foi isso que eu vi. Faltou sinceridade, faltou respeito, faltou temor, faltou gratidão. Faltou tudo que um homem de Deus precisa ter consigo. Então, diante disso, eu tomei uma posição. Eu vou dizer para o irmão que ele tire a placa. Mas antes de falar para ele tirar a placa, eu falei para ele o seguinte: irmão, me diga uma coisa. Se eu chegasse aí no estado do Ceará, aí em Manaus, e a pessoa tivesse saído do ministério e de repente eu chegasse lá e eu ia me agregar com esse povo que saiu da sua responsabilidade, como você agiria comigo? E ele não me deu resposta. Gravei um outro áudio, mandei para o irmão fazendo a mesma pergunta, ele não me deu resposta. Então eu gravei um terceiro áudio e disse: olha, tira a placa. Quando você retornar para Manaus, você tira a placa. Não dá para trabalhar comigo, porque não há sinceridade em você.
O interessante, meus irmãos, é que depois que eu fiz isso, pedindo para ele tirar a placa da Igreja Honrai, eu me lembrei de uma visão que eu tive há mais de 10 anos atrás. Eu vi numa visão, eu orando, eu vi que caía aqui por trás de mim 2 lagartas. Eu não toquei nelas, elas simplesmente caíram. Aqui estava no meu corpo e caíram. Mas de repente tem uma lagarta que está bem aqui no meu ombro. E eu percebo, e eu faço isso. Quando eu jogo assim, aquela lagarta cai no chão. Uma lagarta muito gorda. Chega, se esparramou-se assim, estourou no chão. E a visão encerrou e eu fiquei sem compreender. A cabo de um tempo eu passei a entender que aquela lagarta representava exatamente essas pessoas que estavam sobre a minha responsabilidade, crescendo sobre a minha responsabilidade, sugando, porque a lagarta faz isso, ela sobe na árvore, ela corta a folha, ela se alimenta da árvore ali e tal. Mas 2 lagartas eu não joguei fora. Eu joguei fora apenas a 3ª lagarta. E agora, depois que se cumpriu, eu lembrei-me. Eu pedi ao irmão que tirasse a placa. E se cumpriu exatamente nele essa visão da lagarta. Eu contei para os irmãos aqui, eu conto sempre que eu vejo as coisas, eu conto. Eu contei para todo mundo. Então eu estou fazendo esse vídeo para esclarecer que eu não me desliguei de Manaus, não pedi o pastor para tirar a placa em Manaus por causa do meu parente e nem por causa do Leandro. Eu mandei ele tirar a placa de lá por causa da infidelidade dele, da hipocrisia e dessa coisa que nós não compartilhamos, que nós não adotamos. E eu quero deixar um aviso aqui. Assim como aquele irmão que nunca prestou conta de nada lá, nada, nunca prestou conta de nada, eu quero dizer aqui nesse vídeo que nós estamos prontos para agir da mesma forma com qualquer um. Com qualquer um. Que não for sincero, que não estiver de acordo, dentro do temor de Deus. E eu quero deixar 2 referências. A primeira é Romanos capítulo 13, verso 1, 2 e 3. Nós temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus. Autoridades monarca, para revelar. E a outra é Hebreus 13, e versículo 17. Obedecei-vos aos pastores e submetei-vos a ele, porque eles têm zelo por vossas almas. Então aqui nós temos 2 deveres do cristão. Obediência às autoridades monarca, constituída por Deus, e a obediência aos pastores, constituído por Deus. Não tendo isso, igreja, não dá nem para a gente chamar de pastor, não dá nem para a gente chamar de igreja, não dá nem para a gente chamar povo de Deus, porque o povo de Deus são obedientes. Então fica aqui meu abraço a todos na paz do Senhor Jesus, e estou deixando aqui essa palavra para os irmãos compreenderem, entenderem, que não foi por causa dessas pessoas que nós nos desligamos de Manaus, e sim por causa da infidelidade do irmão. E isso foi que nos levou a dizer para ele que tirasse a placa. Só isso. Então a paz do Senhor para todos, e vamos continuar orando. Ore pelos irmãos de Manaus, ore pelos irmãos que saíram da Honrai, fundaram a sua religião, ore por todos, tá bom? Paz do Senhor para todos.